Tenho 8 dicas aqui, tá? Para como você criar o seu filho. Eu uso isso já tem 10 anos. Eu vi uma vez numa palestra e me chamou a atenção. Eu comecei a ler e estudar um pouco mais sobre isso e comecei a fazer isso desde quando meu primeiro filho nasceu. Eu tentei usar exatamente isso daqui, só que adaptadamente, porque nós somos seres humanos, a gente precisa de ser maleável, ser flexíveis, mas precisa entender que funcionam as coisas quando você estabelece regras para que aconteça. Um exemplo, ser um modelo. A gente vem de uma época, ou estamos em uma época que não se precisa treinar muito para fazer algumas coisas e basta só mandar. Na verdade, não. Se você quer que o seu filho não xingue alguém, evita xingar alguém, justamente quando ele estiver perto. Isso tem a ver com você, com o seu aluno. Falar palavrão, falar alguma coisa, chamar alguém com um nome que não é muito legal, que é agressivo, tem a ver com isso. Associe o seu cliente com o que você faria com o seu filho. Peça para que todos participem das tarefas do lar. Você tem suas tarefas, a sua esposa, os seus filhos, ou o seu filho ou sua filha. É interessante algumas responsabilidades para que o contexto seja mais globalizado. Com os seus alunos, funciona da mesma maneira como guardar o colchonete ou limpar o próprio colchonete, ou simplesmente guardar os pesos, que hoje é uma grande lástima nas academias. No momento que nós estamos com várias academias boas pra caramba, com grandes suportes para guardar peso, a pessoa ainda tem coragem de deixar o peso jogado. Tem a ver com o que você cria, tem a ver com o que você cuida. Ensine o seu filho a cuidar do que é dele. Celular, fone, óculos, essas coisas são pessoais. O seu aluno tem que saber justamente que ele tem que cuidar, ele não tem que perder, ele não tem que confiar. No mundo de hoje tem muitas pessoas que pensam pelo mal. Então, seu celular pode sumir, sim, ele vai acontecer. Se não for com você, vai ser com outra pessoa. Então, você como professor, cuide do seu filho, do seu aluno, do seu cliente. Peça a ele para deixar no armário trancado, deixar dentro da bolsa, num lugar seguro sempre. E o mais importante, mostra para o seu filho que é importante cuidar do que é de todos. Como, por exemplo, limpar a sala ou limpar o lugar que você comeu e sujou alguma coisa. Você vai e limpa. É uma tarefa, uma responsabilidade. Por isso que tem que ter local para fazer as coisas. Então, o seu aluno é a mesma coisa. Você precisa mostrar para ele que é importante ele obedecer as regras da academia justamente para todos. A família que está dentro da academia, naquele momento, que são pessoas que fazem atividade física, tá? São pessoas com um bem comum. Todos estão ali para treinar. De qualquer que seja o objetivo, ou é o treinamento. Então, a ideia é que você mostre para o seu aluno que tudo é importante ali dentro, inclusive os rituais de limpeza, os rituais de guardar peso e tudo mais. Saiba quais são as tarefas para cada idade. Sim, tem a ver com tablet, iPad e tudo mais. Mas a ideia dentro da academia, com o seu filho, o seu aluno, o seu cliente, é você justamente saber o que está trabalhando com ele. Tem certos exercícios que você pode trabalhar, tem certos exercícios que você tem que adaptar e tem certas posições de exercícios que você não poderá usar. Isso tem a ver com idoso, com crianças, com gestantes. Você precisa estudar cada um e não só aproveitar o momento. Não faça pelo seu filho a tarefa que é dele. Então lembra, não adianta você com pressa para ele terminar e deixar ele tranquilo logo, falar para ele os resultados das continhas de matemática da escola para ir mais rápido que raciocinar. Mesma coisa com o seu aluno. Você precisa achar um meio termo e fazer as coisas serem entendidas, que mesmo ele estando mais cansado ou não, você vai adaptar de uma maneira que você consiga suprir as necessidades e objetivos dele, não simplesmente fazer o que ele quer ou como ele quer. Ou melhor, nem deixando ele fazer nada às vezes, fazer exercício de qualquer jeito, só para passar o tempo logo e acabar. Converse com o seu filho e estabeleça as regras. Com o seu aluno, seu cliente não é diferente. Tem que ter regras. Já cansei de ver amigos, por exemplo, que a gente tinha combinado alguma coisa, ou inclusive uma substituição para mim, e de repente ele me liga em cima da hora e fala que tem que atender um personal hoje que não veio ontem. Calma lá, eu entendo, mas ele também precisa entender, por mais que ele pague o teu salário, que você também tem seus compromissos. Então, a ideia principal é você fazer isso aí com que ele entenda quais são as possibilidades. Quer um exemplo? Não tem que marcar para amanhã só porque não deu para fazer ontem. Organiza isso aí para a semana que vem, se você for uma pessoa que tem tudo organizado e planejado. Coisas que dão errado, não tem problema, mas a gente tem que ter a solução na mão. Outra coisa importantíssima, procure elogiar as atitudes, nunca as características natas. Quer um exemplo?
Vamos pegar uma criança, tá? Mais humildezinha, tal, nasceu lá no bairro, pobrezinha, e aquele moleque, ele começa a jogar futebol pra caramba, tal, porque ele não tem vaidade, ele não tem algo a se preocupar, uma imagem, uma roupa, e ele tem uma probabilidade muito maior de virar um craque de futebol, porque ele vai focar nisso daí. Diferente de uma pessoa de uma classe média para mais, ela vai ter mais vaidades, ela quer a chuteira do Messi, a chuteira do Cristiano Ronaldo, ela quer uma blusa da Nike ou do Barcelona ou do Real Madrid. Então a ideia é diferente, a cabeça é outra, ela vê os craques no iPad dela. Então tem diferença. Então você precisa sempre elogiar a criança, ou no caso o seu cliente, o seu aluno, pelas atitudes que ele tem, quando ele te ajuda a guardar os pesos, quando ele te ajuda a limpar o colchonete, quando ele já faz isso, quando ele acerta o exercício, simples de tudo, elogie o que ele está fazendo correto também, que é o mais importante do que só apontar o erro. E essas 8 dicas se resumem a você fazer um blend, um benefício de mudanças. Se você cria regras que são beneficiárias, não tem problema em ser seguidas. Por isso que a mudança é muito importante às vezes, porque ela só vai vir com o estabelecimento de algumas outras regras, não é para deixar tudo largado e fazer como quiser. A mudança só significa que vai ser pré-estabelecido outras coisas agora também, ou deixar umas que não vão mais precisar e você vai utilizar agora essas novas que estão à sua disposição. Bacana? Um abraço.